E aí, pessoal, estamos aqui hoje de novo para continuar a leitura do nosso querido livro Para Sempre, da série Os Imortais. A gente tinha parado no final tinha terminado o capítulo 3, então agora a gente vai começar o capítulo 4. E vamos lá. Foi o Riley quem me ajudou a recuperar a memória, recontando histórias de nossa infância, relembrando a vida que levávamos, os amigos que tínhamos, até que tudo voltou à tona. Também foi ela quem abriu meus olhos para a bela vida que passei a ter no sul da Califórnia. Ao vê-la tão empolgada com meu quarto novo, o lustroso conversível vermelho, as praias maravilhosas e minha nova escola, percebi que, embora essa não seja a vida que escolhi, ainda assim tem seu valor. E mesmo que a gente ainda brigue, discuta e implique uma com a outra tanto quanto antes, a verdade é que, hoje, eu vivo para as visitas dela. Agora que posso vê-la, tenho uma pessoa a menos de quem sentir saudades. E os momentos que passamos juntas são os melhores de cada dia. O único problema é que ela sabe disso. Portanto, sempre que toco nos assuntos proibidos, tais como quando vou poder ver a mamãe e papai e a Buttercup outra vez, ou para onde você vai quando não está aqui, ela me castiga passando uns dias sem aparecer. Esse mistério todo me deixa furiosa, mas não sou boba de insistir nisso. Também não contei a ela sobre meus novos poderes sobrenaturais de enxergar auras e ler pensamentos, muito menos sobre as mudanças que esse dom provocou em mim, inclusive no jeito de eu me vestir. Você nunca vai arrumar namorado vestido assim, ela diz esparramando-se em minha cama enquanto cumpro o ritual das manhãs, tentando me aprontar para a escola e sair mais ou menos a tempo. Bem, nem todo mundo pode simplesmente estalar os dedos e, puff, ter a roupa que quiser. Respondo, calçando os tênis surrados e amarrando os cadarços puídos. Ah, deixe de onda. Como a Sabine não lhe... Como se a Sabine não lhe desse o cartão de crédito na mesma hora em que você pede. E esse capuz aí, por acaso você faz parte de uma gangue? Não tenho tempo para ficar de papo. Recolhendo livros, iPod e mochila, vou em direção à porta. Você vem comigo? Pergunto e minha paciência quase chega ao limite quando vejo Riley fazendo beicinho enquanto decide com a maior calma do mundo o que vai fazer. Tudo bem, ela diz finalmente. Mas só se você baixar a capota, adoro sentir o vento no cabelo. Ótimo, mas veja se dá o fora antes de a gente chegar à casa do Miles, falou? É horrível ver você sentada no colo dele sem permissão. Quando Miles e eu chegamos à escola, Raven já está esperando por nós no portão, correndo os olhos por toda parte. Olha só, ela diz, daqui a 5 minutos o sinal vai tocar e o Damien ainda nem deu as caras. Vocês acham que ele caiu fora? Pergunta os olhos amarelos em nós, arregalados de inquietação. E por que ele faria isso? Acabou de chegar, eu digo, seguindo para meu armário, enquanto Raven saltita ao meu lado, tamborilando no chão as grossas solas das botas. Porque não somos dignos dele? Ou porque ele é bom demais para ser verdade, quem sabe? Mas ele precisa voltar. A Ever emprestou para ele seu exemplar de Morro dos Ventos Uivantes e ele agora precisa devolvê-lo. Desmaiou antes que eu possa detê-lo. Balançando a cabeça enquanto abro o cadeado do armário, sinto nas costas todo o peso do olhar furioso de Raven. Quando foi que isso aconteceu? Ela diz, as mãos apoiadas na cintura. Você sabe que a senha número 1 é minha, não sabe? E por que eu não fui informada disso? Por que ninguém me contou nada? Na última vez que a gente se falou, você ainda nem tinha visto o cara. Ah, mas ela viu. Quase tive de ligar pro disque emergência para ressuscitar nossa amiga, diz Miles rindo. Mais uma vez, balanço a cabeça, fecho o armário e sigo pelo corredor. É verdade, Miles dá de ombro e segue na minha cola. Quero ver se entende direito. Você agora não é mais uma ameaça, é um risco, é isso? Raven me espia através das pálpebras apertadas e emplastradas de rio. O ciúme deixando sua aura com um tom feio, tipo verde vômito. Respiro fundo e olho para eles, muito inclinada a dizer como a situação toda é ridícula. Desde quando as pessoas saem por aí distribuindo senhas? Além do mais, que ameaça pode representar alguém em minha situação, que anda por aí embrulhada num moletom largão, ouvindo vozes e enxergando auras? Mas como eles são meus amigos, em vez disso acabo dizendo. É verdade, sou uma tremenda queimação de filme, um enorme desastre prestes a acontecer. Totalmente. Com certeza não sou uma ameaça a ninguém. Sobretudo porque não estou interessada. Sei que é difícil acreditar, porque o cara é aquilo tudo. Bonito, lindo, estonteante, gostoso, um abuso. Seja lá o nome que vocês queiram dar. Mas a verdade é, não gosto de Damien August. Que mais eu posso dizer? Acho que mais nada, sussurra Raven, olhando para frente sem nem piscar. Sigo o olhar dela e deparo com Damien August, parado, os cabelos pretos reluzentes,
olhos ardentes, um corpo maravilhoso e aquele conhecido sorriso. E meu coração quase vem à boca quando, sorrindo, ele abre a porta da sala e diz: Ever, você primeiro. Traço uma reta em direção ao fundo da sala e por pouco não tropeço na mochila que Estácia colocou no caminho. Meu rosto queima de vergonha, pois sei que Damon vem logo atrás de mim e que ouviu tudo o que eu disse a Miles e Raven. Cada uma delas, daquelas palavras horríveis. Jogo minha mochila no chão, escorrego carteira dentro, coloco o capuz e ligo o iPod no volume máximo, na esperança de abafar o zum 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 à minha volta e de esquecer o que acabou de acontecer. Afirmo para mim mesma que um cara como ele, tão seguro de si, tão deslumbrante, tão completamente formidável, não se abala com o que diz uma garota como eu. Mas assim que começo a relaxar, já decidida a não ligar mais para isso, levo um susto devastador, uma descarga elétrica que invade minha pele e segue correndo pelas minhas veias, fazendo meu corpo inteiro formigar. E tudo porque Damien colocou a mão sobre a minha. Não é fácil alguém me surpreender, desde que adquiri os poderes, só a Riley consegue essa façanha. Aliás, acredite, ela sempre encontra um jeito novo de fazer isso, mas quando eu levanto os olhos de minha mão para o rosto de Damien, ele apenas sorri e diz: Eu queria devolver isso aqui, e me entrega o exemplar de Morro dos Ventos Uivantes. Sei que soa estranho, talvez um tanto maluco, mas quando ele abriu a boca e falou, não ouvi nada mais à minha volta. Sério, foi como se eu, em um momento, estivesse ouvindo pensamentos e vozes ao acaso, e em outro começasse a ouvir isto. Nada. Sabendo como isso é ridículo, balanço a cabeça e digo: Tem certeza de que eu não quero ficar com ele mais um pouco? Não estou precisando, já sei como a história termina. Damien recolhe a mão, mas o formigamento continua ainda há um tempinho. Também já sei o fim, ele diz olhando para mim. Oi, Ana, tudo bom? Cadê? Até me perdi aqui, calma aí. Também já sei o fim, ele diz, olhando para mim de um jeito tão intenso, tão obstinado e tão íntimo que rapidamente desvio o olhar. E quando vou recolocar os fones no ouvido a fim de bloquear os comentários maldosos de Stacia e Honor, Damien novamente pousa a mão na minha e diz: O que você está ouvindo? E o silêncio se refaz. Sério, durante aqueles poucos segundos somem as espirais de pensamentos, cochichos maldosos, tudo, menos a voz suave e lírica de Damien. Da outra vez que isso aconteceu, achei que fosse maluquice minha, mas agora sei que é real. Porque, embora as pessoas continuem a falar e pensar, e a fazer tudo o que normalmente fazem, nada chega a meus ouvidos, só o som das palavras dele. Mais uma vez percebo a corrente elétrica que invade meu corpo. Sinto como ele está quente e penso no que poderia estar causando isso. Bem, não é que essa tenha sido a primeira vez que alguém segurou minha mão, mas nunca antes senti nada nem de longe parecido. Perguntei o que você está ouvindo. Ele sorri, um sorriso tão íntimo e particular que me deixa com as bochechas vermelhas. É só uma coletânea de músicas góticas que minha amiga Raven baixou pra mim. A maioria é coisa antiga, tipo Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, The Cure. Respondo, afinal, dando de ombros. Nossa, me embaralhei todo aqui, esses nomes de banda estranha aqui. Desta vez não consigo desviar o olhar, encarando-o de volta. Tento descobrir a cor exata dos olhos dele. Você gosta de gótico? Pergunta Damien surpreso e cético, correndo os olhos por mim como se estivesse me inventariando. O rabo de cavalo, o moletom azul marinho, o rosto totalmente desprovido de maquiagem. Eu não, mas a Raven curte muito. Deixa escapar uma risada nervosa e estridente, dessas que assustam. Tenho a impressão de que ela ricocheteia pelas quatro paredes da sala antes de voltar para mim. E você, curte o quê? Damien ainda me encara claramente gostando da conversa. Estou prestes a responder quando o Sr. Robbins entra na sala com as bochechas muito vermelhas, mas não por ter vindo correndo pelo corredor, como todo mundo acha. Damien se recosta na carteira e eu respiro fundo, aliviada por voltar aos ruídos de sempre. A ansiedade típica dos adolescentes, o estresse com as provas. Não atrapalhou não, imagina. O estresse com as provas, a insatisfação com a própria aparência, as frustrações do Sr. Robbins, os pensamentos da Stacia, Honor e Craig, todos se perguntando o que um gato desses pode querer comigo. O que será, né?
Quando chego a me... Nossa, que voz rouca. Peraí, deixa eu tomar um pouco de água primeiro, senão amanhã não tem voz pra ler mais nada. É, hidrate-se, é importante, muito importante se hidratar, porque senão a voz vai embora. Quando eu chego à mesa em que sempre almoçamos, Raven e Miles já estão lá. Mas ao ver que Damien está com eles, fico tentada a correr na direção contrária. Até me perdi de novo, oh meu Deus. Você pode se sentar com a gente, mas só se prometer não ficar encarando o novato. Diz Miles rindo. Encarar os outros é falta de educação, sabia? Será que ninguém lhe ensinou isso? Reviro os olhos e me sento ao lado dele no banco, determinada a provar que não estou nem aí para a presença de Damien. Fui criada por lobos. O que é que eu posso fazer? Dou de ombros e trato de abrir o zíper da bolsa térmica em que trago meu almoço. Fui criado por uma drag queen e por uma escritora, desmaiou surrupiando um confeito do cupcake pré-Halloween de Raven. Desculpe, mas esse não é você, querido, intervém Raven rindo. É o Chandler, de Friends. Eu, por minha vez, fui criada por uma congregação de bruxas. Fui uma linda princesa vampira, amada, adorada e admirada por todos. Cresci num luxuoso castelo gótico e nem sei como vim parar aqui, nesta horrenda mesa de fibra de vidro junto com a ralé. Ela acena para Damien. E você? Ele dá um gole no que está bebendo, um líquido vermelho iridescente em uma garrafa de vidro. Será que é sangue? E então corre os olhos por nós três e diz: Itália, França, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Nova York, Nova Orleans, Oregon, Índia, Novo México, Egito e mais alguns lugares por aí. Ele sorri. Filho de militar, aposto. Raven dá uma risada, retira um confeito do cupcake e o arremessa para Miles. Calma aí, gente, que tem uma palavra aqui muito estranha. Eu vou soletrar, praticamente. Everett do Oregon. Tipo, acho que a pessoa falou Ever é do Oregon, mas tipo, tudo junto. Ele não consegue falar direito enquanto captura o doce com a língua e o engole com seu isotônico. O que? Pergunta Damon confuso. Miles ri. Falei que a Ever, nossa amiga aqui, é do Oregon, diz provocando um olhar torto de Raven, que mesmo depois do mico que paguei ontem, ainda me vê como a maior pedra em seu caminho rumo ao amor absoluto e não gosta nem um pouco de me ver no centro das atenções, ainda que por um breve instante. Damien sorri olhando para mim. Onde no Oregon? Já morei em Portland. Eugene, respondo, focando meu sanduíche. Não, Damien, pois, mais uma vez, exatamente como aconteceu na sala de aula, quando ele fala, sua voz é o único som que ouço. E toda vez que nossos olhares se encontram, sinto o meu corpo ficar quente. E quando o pé de Damien roça o meu, todo o meu corpo começa a formigar. E essa história já está me deixando nervosa. Como você veio parar aqui? Damien se inclina em minha direção e Raven logo dá um jeito de se aproximar dele, deslizando no banco. Sem tirar os olhos da mesa, crispo os lábios como faço sempre que estou aflita. Não quero falar sobre o meu passado, não vejo motivo para revelar todos os detalhes sórdidos, para explicar como, por culpa exclusivamente minha, toda a minha família morreu e eu, por algum motivo insondável, sobrevivi. Portanto, simplesmente retiro a casca do pão e digo: é uma longa história. Posso sentir o olhar de Damien sobre mim. Um olhar intenso, quente, convidativo. Fico tão nervosa que minhas mãos começam a suar e deixo escorregar a garrafa de água mineral. Tudo acontece tão rápido que não tenho tempo de fazer nada, além de esperar pelo barulho provocado pela queda. Mas antes que a garrafa chegue à mesa, Damien a pega no ar e a devolve a mim. Fico ali, encarando minha água mineral e evitando o olhar dele, cogitando se fui a única a perceber o borrão que se formou no lugar do braço dele. Tamanha a rapidez do gesto. Em seguida, Miles pergunta sobre Nova York e Raven se aproxima ainda mais, quase se sentando no colo de Damien. Respiro fundo e termino meu almoço, preferindo achar que imaginei tudo aquilo. Quando finalmente o sinal toca, recolhemos nossos pertences e caminhamos de volta para a sala de aula. Assim que Damien se afasta, viro para meus amigos e digo: Como é que foi parar em nossa mesa? Sinto um arrepio só de perceber a estridência e o tom de acusação em minha voz.
Ele queria se sentar na sombra, então o convidamos a ficar com a gente. Miles dá de ombro, joga sua garrafa no cesto de lixo reciclável e nos conduz ao corredor do prédio. Não precisa ficar nervosa, ninguém aqui arquitetou um plano diabólico para colocar você numa saia justa. É, mas você não tinha nada que tocar naquele assunto de novo, na, na história do estacionamento. Sei que estou sendo ridícula e sensível demais, mas não posso dizer o que realmente estou pensando. Não quero magoar meus amigos com essa pergunta cruel, porém absolutamente válida. Por que um garoto como Damien iria querer andar com a gente? Sério, entre tantos alunos nessa escola, entre tantas tribos de garotas e garotos descolados, que motivos ele teria para querer ficar logo conosco, as três ovelhas mais desgarradas e esquisitonas do pedaço? Relaxe, eu acho engraçado, replica Miles. Além disso, vai passar nessa casa hoje à noite? Falei pra ele chegar lá pelas 8. Calma, que? Relaxe, ele achou engraçado. Além disso, vai passar na sua casa. O Miles convidou o Damien pra ir na casa da Ever. Tá entendendo a gravidade da situação? Você o quê? Devolvi. De repente, lembro que durante todo o almoço Raven ficou pensando no que iria vestir e Miles estava imaginando se teria tempo para uma sessão de bronzeamento artificial. Só agora tudo se encaixa. Bem, Damien detesta futebol tanto quanto a gente, como descobrimos no interrogatório que Raven estava fazendo pouco antes de você chegar. Raven sorri e faz uma pequena reverência, flexionando os joelhos cobertos por uma meia arrastão. E como o cara acabou de chegar e ainda não conhece ninguém, achamos por bem passar o laço nele, antes que tenha tempo de fazer outros amigos. Mas, na verdade, nem sei o que dizer, sei apenas que não quero ver Damien em minha casa, nem hoje nem nunca. Vou chegar um pouquinho depois das 8, diz Raven. Minha reunião termina às 7 e tenho de passar em casa para trocar de roupa. Aliás, antes que eu me esqueça, sou eu quem vai ficar do lado dele na jacuzzi. Acabei de pegar a senha. Você não pode fazer isso, contesta Miles, ultrajado. Não vou deixar. Mas Raven simplesmente se despede com uma cena e sai saltitando rumo à sua sala. Qual será a reunião do dia? Pergunta Miles. Ele abre a porta da sala e diz: Sexta é dia dos gulosos. Quente. O computador vai esquentando, a perna vai ficando quente. Raven é o que se pode chamar de viciada em grupos de ajuda. Ao longo do pouco tempo que nos conhecemos, já frequentou grupos anônimos para alcoólatras, fumantes, drogados, sociopatas, endividados, codependentes, colecionadores compulsivos, viciados em jogos, viciados em internet e viciados em vulgaridade. Até onde sei, hoje é a primeira vez que vai a uma reunião de comedores compulsivos. Acontece que, com aquela pinta de bailarina de caixinha de música, linda, alta e magra, minha amiga definitivamente não é uma comedora compulsiva. Como também não é alcoólatra, nem fumante, nem drogada, nada disso. No entanto, por ser totalmente ignorada pelos pais autocentrados, sai em busca de amor e compreensão em qualquer lugar onde possa encontrá-los. É pelo mesmo motivo essa história de gótico. Raven não pertence a essa tribo, caso contrário, não andaria saltitando pelos corredores da vida, mas se esgueirando por aí. Muito menos haveria paredes cor-de-rosa resquício da fase bailarina, logo antes da fase patricinha, sob os pôsteres do Joy Division no quarto dela. Ela simplesmente chegou à conclusão de que a maneira mais rápida de conseguir destaque numa cidade infestada de louras com roupas de marca é vestir-se como a rainha das trevas. No entanto, não vem colhendo os frutos que esperava. Quando a, quando a viu vestida assim pela primeira vez, sua mãe simplesmente suspirou, pegou as chaves do carro e se mandou para a aula de pilates. Quanto ao pai, nunca fica em casa o suficiente para anotar o que quer que seja. O irmão caçula, Austin, esse sim, levou um baita susto, mas logo se acostumou. E na escola, os arroubos de excentricidade se tornaram tão comuns com a presença de câmeras da MTV no ano passado que ninguém se espanta com mais nada. Mas sei que aqui não, pelo menos eu acho que não. Não ouvi nenhum trovão. Tava chovendo, nem sei se ainda tá, mas não vi trovão não. Eu não escutei. Eu tô ficando surda, né? Vai saber. Mas sei que debaixo de tantas caveiras e piercings e daquela maquiagem de noiva cadáver, há uma garota que apenas quer ser vista, ouvida, amada e receber atenção. Nada que nenhuma de suas encarnações passadas conseguiu obter até agora.
Portanto, se Raven se sente bem ficando de pé diante de uma plateia de desconhecidos e inventando uma história lacrimosa qualquer sobre sua luta diária contra esse ou aquele vício, não sou eu que vou impedi-la. Na minha vida antiga, eu não andava com pessoas como Miles e Raven. Não tinha o menor contato com garotos perturbados, muito menos com os esquisitões ou com aqueles que serviam de saco de pancada para quase todo mundo. Fazia parte da tribo dos populares, onde éramos todos bonitos, atléticos, talentosos, inteligentes, ricos ou tudo isso junto. Frequentava as festinhas da escola e tinha uma melhor amiga chamada Rachel, que era líder de torcida como eu. E até mesmo um namorado, Brandon, o sexto garoto que beijei na vida. O primeiro foi o Lucas, mas só por causa de uma aposta que fiz no sétimo ano. Nenhum dos outros vale a pena mencionar, acredite. Por outro lado, não chegava a ser uma garota do mal, não zoava com as pessoas só porque elas não faziam parte de meu grupo, mas também não prestava a menor atenção nelas. Essas pessoas simplesmente não tinham nada a ver comigo, portanto, eu agia como se elas fossem invisíveis. Pois agora sou invisível também. Soube disso no dia em que Rachel e Brandon foram me visitar no hospital. Por fora eles se mostraram super gentis e atenciosos, mas por dentro, nos pensamentos, a história foi bem outra. Ficaram horrorizados com as bolsas que pingavam soro em minha veia, com a quantidade de cortes e hematomas, com os gestos que cobriam meus braços e minhas pernas. Mal conseguiam olhar para a cicatriz horrenda que desfigurava minha testa. Estavam, sim, tristes com o que havia acontecido, por tudo que eu havia perdido, mas não viam a hora de sair dali. Notei que as auras de Rachel e Brandon tinham se misturado, adquirindo o mesmo tom marrom opaco, e percebi que eles estavam se afastando de mim, ficando mais próximos um do outro. Portanto, quando me mudei para a Califórnia e fui estudar na Bayview, nem me dei ao trabalho de tentar uma aproximação com Stacia, Honor e companhia. Fui direto para Miles e Raven, os dois desgarrados que imediatamente aceitaram minha amizade sem fazer nenhuma pergunta. E mesmo que nós formemos um grupinho bastante estranho, ao mesmo tempo, ao menos por fora, não sei o que seria de mim sem os dois. A amizade deles é uma das poucas coisas que realmente prezo na vida. Perto deles sou quase normal outra vez. E é exatamente por isso que preciso ficar longe de Damien. Não posso ceder à tentação de me deixar levar por ele, por aquele toque que me deixa eletrizada, pelo silêncio que me cerca quando ele abre a boca para falar. Não quero correr o risco de perder minha amizade com Raven. Não posso correr o risco de me aproximar demais. E já se foi mais 2 capítulos do livro, gente. Desse jeito nós vai terminar o livro antes de terminar a semana. Tudo bem, o livro não é muito grosso, ele é bem pequenininho mesmo. Ele é fininho e tal. Desligar esse negócio aqui. Facilitar a minha vida? O computador tá caindo. Pronto, agora ficou numa posição que não pega o calor dele na minha perna. Não, daqui a pouco minha perna vai estar toda queimada. E aí, Ana, o que você tá achando? Você tá gostando da história do livro? Quero saber se vocês estão gostando. Damien e eu somos colegas em 2 matérias, mas só na aula de inglês é que nos sentamos um ao lado do outro. Portanto, volto a vê-lo apenas quando já terminou o sexto tempo, a aula de educação artística. E já recolhi minhas tralhas. Eu ganhei esse livro quando eu estava na minha adolescência. Então, eu tenho a coleção inteira desde essa época e eu já tinha lido tudo, né? E eu adorei, mas foi meio que assim, eu escolhi um aleatório das séries que eu tenho aqui, que eu acho que eu tenho umas 4, 5 séries de livro completa. E eu falei, vamos pegar o primeiro que tiver ali por cima e é isso. E aí, quem sabe mais pra frente, quando ou se eu terminar só esse livro e não ler a série inteira, ou se alguém quiser fazer uma sugestão, falar algum título de livro que gostaria que eu lesse, eu leria também. Se eu tiver o acesso ao livro, eu conseguiria ler tranquilo. E mesmo que eu não tenha o livro físico, eu posso tentar baixar da internet, ler pelo celular, sei lá. Já recolhi minhas tralhas, pronta para ir embora. Ele corre a meu encontro, segura a porta para mim e eu passo ao corredor olhando para baixo, bolando um jeito de desconvidá-lo.
O Harry Potter é que assim, eu não tenho ele físico, eu tenho ele no celular, mas daria pra ler também, sem problemas. Seria uma opção também. E eu acho que se tiver pessoas que curtem Harry Potter, com certeza iriam assistir, né? Pra, tipo, não tenho vontade de ler, mas queria saber o que, que acontece nos livros, porque todo mundo fala, e eu sei porque eu já li, mas todo mundo fala que nos livros tem muito mais informação do que nos filmes, e isso é real. Muita coisa tipo, muita explicação que faltou no filme, que você assiste, tipo, vamos supor, você assistiu o filme, principalmente os últimos filmes, dois últimos, tem muita coisa, muita informação que faria muita diferença na história do filme. E não tem, no filme não tem. Só sabe quem leu o livro, quem não leu não sabe. Então é isso. O próximo, depois que eu terminar esse daqui, que eu não vou parar o livro na metade, obviamente, mas terminando esse, o próximo é Harry Potter. Fica a dica. Seus amigos me chamaram para passar na sua casa hoje à noite. Ele diz andando passo a passo comigo. Mas não vai dar. Ah, não? Retruco surpresa. E arrependendo-me da forma como minha voz me traiu ao soar tão feliz. Quer dizer, tem certeza? Tento baixar a bola e parecer um pouco mais sociável, como se realmente fizesse questão da presença dele, mas tarde demais. Damien me encara com os meus olhos brilhantes e um sorriso entre os lábios. Infelizmente, sim. A gente se vê na segunda. Diz e aperta o passo rumo ao carro, que está parado na área reservada aos professores, o motor misteriosamente ronronando. Quando chego ao Miata, encontro Miles já à minha espera, de braços cruzados, olhos apertados e com um tradicional sorrisinho de irritação estampado no rosto. É melhor você contar logo o que acabou de acontecer ali, porque boa coisa não deve ter sido. Ele diz entrando às pressas no carro. Damien falou que não vai mais à minha casa, só isso. Dou de ombros, olho pelo retrovisor e engato a ré. Mas o que você falou pra ele? Pra que ele pulasse fora? Diz Miles olhando furioso pra mim. Nada. O sorrisinho falso fica mais aparente. É verdade, insisto, não tenho culpa nenhuma se seus planos para essa noite furaram. Saio do estacionamento e pego a rua, percebendo que Miles continua com os olhos pregados em mim. Que foi? Nada. Miles ergue a sobrancelha e olha pela janela. Mesmo sabendo o que ele está pensando, não falo nada. Prefiro me concentrar no trânsito, mas, claro, ele não consegue segurar a língua. Vira para mim e diz: Prometa que não vai ficar brava comigo. Fecho os olhos e, suspirando, penso: pronto, lá vamos nós. É que, bem, não consigo entender você. Assim, nada em você faz sentido. Respiro fundo, determinada a não levar a conversa adiante, sobretudo porque sei onde ela vai chegar. Para começar, você é essa gata maravilhosa de parar o trânsito, ou pelo menos acho que é, porque está sempre escondida debaixo desse capuz medonho. Sinto muito, amiga, mas vou dizer, esse seu moletom é uma tragédia. Parece coisa de morador de rua. E tem mais. Odeio precisar dizer isso pra você, mas essa história de ficar evitando o novato gostoso quando ele está obviamente afim de você, sei não, é muito esquisito pra mim. Ele se cala por um instante e lança um olhar encorajador em minha direção. Eu me preparo para o que está por vir. A não ser que. A não ser que você seja gay. Dobrando uma esquina, novamente deixo escapar um suspiro. Pela primeira vez na vida, dou graças a Deus por meus poderes mediúnicos que, nesse momento, ajudaram a aplacar o susto. Olhe, não tem problema algum se você for. Afinal, sou gay também, né? Não serei eu que vou discriminar você por causa disso, certo? Ele dá um risinho meio nervoso porque estamos entrando num território ainda não desbravado de nossa amizade. Simplesmente balanço a cabeça e freio. Só porque não estou interessada no cara não significa que eu seja gay. Ora essa, percebo que fui muito mais defensiva do que pretendia. A atração envolve muitos elementos além da aparência física, sabia? O olhar que faz a gente derreter, o toque que faz a gente formigar, a voz que silencia o mundo. Então é por causa da Raven, não é? Ele pergunta, não se dando por convencido. Não. Aperto o volante com as mãos e fixo os olhos no sinal, torcendo para que não demore muito a abrir. Quero deixar Miles em casa e acabar com essa conversa o mais rápido possível.
Mas percebo que responde depressa demais quando ele diz: Eu sabia, é por causa da Raven sim. Só porque ela inventou essa história de senha. Não acredito que você tá levando essa parada a sério. Por acaso não vê o que está fazendo? Não percebe que está abrindo mão de perder a virgindade com o cara mais gostoso da escola? Talvez até do planeta. Só porque a Raven levantou o dedo primeiro? Não seja ridículo, resmungo e balança a cabeça, finalmente chegando à casa de Miles e parando o carro diante da entrada. Não me diga que você já perdeu a virgindade. Já? Ele ri, claramente se divertindo com tudo isso. Como é que você me esconde um babado desses, garota? Reviro os olhos, mas não consigo me conter. Dou uma risada também. Miles fica me olhando por um tempo, depois recolhe os livros e sai do carro. Antes de chegar à porta da casa, no entanto, vira para trás e diz: Tomara que a Raven saiba o valor a amiga que tem. No fim das contas, nossa noite de sexta é cancelada. Bem, não a noite em si, só nosso encontro. Em parte porque Austin, o irmão caçula de Raven, ficou doente e ela era a única que estava por perto para cuidar dele, e também porque o pai de Miles, fanático por esportes, arrastou o filho para ver um jogo de futebol, obrigando-o a vestir a camisa do time e a fingir que estava feliz da vida. Portanto, assim que fica sabendo que estou sozinha em casa, Sabine sai mais cedo do trabalho e me convida para jantar fora. Careca de saber que minha tia não aprova nem um pouco o jeito de eu me vestir, e querendo ser gentil depois de tudo que ela fez por mim, escolho o vestidinho azul que ela me deu de presente. Não faz muito tempo. Calço uma sandália de salto, passo um pouquinho de gloss na boca, relíquia da minha vida antiga, quando eu curti essas coisas. Transfiro o essencial da mochila para a pequena bolsa de metal que combina com o vestido e substituo o habitual rabo de cavalo por cabelos soltos e penteados. Estou quase na porta do quarto quando Riley se materializa atrás de mim e diz: Já estava na hora de você se vestir de mulher. Por pouco não tenho um treco. Caramba, você quase me matou de susto. Sussurro fechando a porta para que Sabine não escute. Eu sei. Então, aonde você está indo? Um restaurante aí chamado Stone Hill Tavern. Fica no Hotel St. Regis. Meu coração ainda bate feito um tambor. Ui, que chique! Como é que você sabe? Pergunto. Não é impossível que ela já tenha ido lá. Afinal de contas, minha irmã nunca diz o que faz quando não está comigo. Sei de muita coisa, ela diz rindo, muito mais do que você. Riley pula na cama e ajeita o travesseiro antes de se esparramar. Não faz mais que obrigação, né? Retruco irritada ao ver que ela está usando o mesmo vestido e as mesmas sandálias que eu. Só que, como é 4 anos mais nova e bem mais baixa, parece que está fantasiada de adulto. Falando sério, você devia se vestir assim com mais frequência, porque detesto dizer, essas roupas que você usa não a ajudam em nada. Por acaso acha que o Brandon ia dar mole se antes você só andasse de moletom? Ela cruza os tornozelos e fica ali, me encarando, mais relaxada que qualquer outra pessoa viva ou morta. Por falar nisso, sabia que ele está namorando a Rachel agora? Pois é, faz 5 meses que eles estão juntos. Muito mais que o tempo que vocês ficaram, não foi? Contrai os lábios, bato o pé e repito o mantra de sempre. Não vou deixá-la me irritar, não vou deixá-la me irritar. Ah, você nem vai acreditar, mas eles quase chegaram lá. Sério, eles saíram mais cedo de uma festinha da escola, já tinham planejado tudo, mas então ela fica calada tempo suficiente para dar uma risada. Bem, acho que não devia ficar contando essa história por aí. Digamos que o Brandon tenha feito algo terrível de matar qualquer um de vergonha e cortar qualquer clima possível. Você tinha de estar lá para ver. Pode acreditar, foi hilário. Quer dizer, não me leve a mal. Ele sente saudade de você e tudo mais. Até já trocou o nome da Rachel pelo seu umas 2 vezes. Mas, sabe como é? A fila anda, né? Respiro fundo e aperto os olhos, observando minha irmãzinha querida esparramada na cama feito uma Cleópatra na liteira, criticando minha vida, minhas roupas, praticamente tudo que me diz respeito, e distribuindo boletins informativos que eu nem pedi, sobre ex-amigos, como se fosse uma autoridade pré-adolescente qualquer. Deve ser ótimo viver assim, aparecendo só quando dá vontade, sem ter de entrar nas trincheiras e enfrentar a barra pesada da vida real como todo mundo faz. Pensei. Oh, meu Deus. De repente, fico tão irritada com os pequenos ataques surpresos de Riley, desejando que ela me deixe em paz para viver
o que resta da minha vidinha sem ter de conviver com o veneno de uma aborrecente tão petulante que olho fundo nos olhos dela e digo: Então, quando é que você vai voltar para a escola dos anjos? Ou será que foi expulsa por ser tão perversa? Ela me fulmina com um olhar, as pálpebras tão apertadas que os olhos se reduzem a dois traços furiosos no rosto. A essa altura, Sabine bate a porta e diz: Está pronta? Olho sério para minha irmã antes que ela faça qualquer bobagem e deixe Sabina com a pulga atrás da orelha sobre os últimos e estranhos acontecimentos aqui. Mas Riley apenas sorri e diz: Papai e mamãe mandaram um beijo e some no ar segundos depois. Já foram-se mais 3 capítulos. Já estamos indo para o capítulo 7. Tá ficando escuro e eu vou fazer uma pausinha para mim acender a luz do quarto. Prontinho. Agora está mais claro para eu conseguir enxergar o que eu tô lendo, né? Senão daqui a pouco eu vou estar lendo tudo errado. Não dá pra ver no escuro? É difícil, né? Cabelos, mais cabelos perdidos. É, que no escuro fica difícil, né? Como que você enxerga o que você tá lendo? Não dá certo. Tá difícil, complica. Ainda se for na tela do computador ainda dá, agora no livro não dá não. Capítulo 7. A caminho do restaurante não consigo pensar em outro assunto que não seja Riley e o recadinho irônico que tão cruelmente ela deixou antes de desaparecer. Quer dizer, durante todo esse tempo venho suplicando a ela que me dê alguma informação sobre nossos pais. Só me falta ajoelhar a seus pés para obter qualquer notícia, uma migalha que seja sobre eles. No entanto, em vez de me colocar a par das novidades, de contar o que tanto quero saber, ela fica toda nervosinha e enigmática, recusando-se a explicar por que eles ainda não apareceram para mim. Era de esperar que a morte deixasse as pessoas um pouquinho mais gentis e generosas. Que nada. Riley ainda é a mesma pentelha mimada e cruel que sempre foi quando viva. Sabine deixa o carro com os manobristas e entramos no hotel. Assim que vejo o enorme lobby de mármore, os gigantescos arranjos de flor e a extraordinária vista para o mar, arrependo-me de tudo o que acabei de pensar. Riley tinha razão. O lugar é realmente chique. Chique não, chiquérrimo. Perfeito para um jantarzinho romântico com um namorado. E não com a sobrinha taciturna. À porta do restaurante, a recepcionista nos conduz a nosso lugar. Uma mesa linda com a toalha de linho branco, velas cintilantes e utensílios com sal e com pimenta que lembram 2 joias de prata. Já sentada, corro os olhos pelo salão, mal acreditando que possa existir um lugar tão requintado assim, sobretudo se comparada aos restaurantes a que estou acostumada. Mas logo caio na real. De que adianta ficar comparando minha vida nova à antiga, mentalmente examinando fotos do antes e do depois? De que adianta ficar revendo os filminhos arquivados em minha memória sobre como tudo costumava ser? Por outro lado, com a proximidade da Sabine, gêmea do papai, não é lá muito fácil evitar as comparações. Ela pede um copo de vinho tinto para si e um refrigerante para mim. Depois damos uma olhada rápida no cardápio. Assim que a garçonete se afasta, Sabine prende os cabelos louros e curtos atrás da orelha. Abre um sorriso cordial e diz: Então, como vão as coisas? Escola, amigos, tudo em paz?
Não me leve a mal, adoro minha tia e tenho a maior gratidão por tudo que ela fez por mim. Mas só porque tira de letra um júri de 12 marmanjos não significa que seja boa de conversa fiada. Apesar disso, olho para ela e digo, tudo em paz. Ok, conversa fiada também não é lá meu forte. Em seguida, Sabine pôs uma das mãos em meus braços para dizer algo, mas, porém, ela... Não, para dizer algo mais. Porém, ela nem sequer havia ainda encontrado as palavras certas quando me vejo de pé e arrastando a cadeira para trás. Volto já. Falo baixinho e quase atropelo a cadeira ao voltar pelo mesmo caminho de antes, sem me dar o trabalho de perguntar à garçonete. Quase atropelada também, onde fica o banheiro. Ela olha automaticamente para mim, convencida de que não vou chegar a tempo ao fim do longo corredor. Seguindo na direção que ela involuntariamente indicou, passo por uma galeria de espelhos gigantes, com moldura folheada a ouro e pendurados lado a lado numa parede. Como é sexta-feira, o hotel fervilha com os convidados de um casamento que, a julgar pelo que vejo, não tem a menor chance de dar certo. Um grupo de pessoas passa por mim, as auras espiralando com uma energia tão intensificada pelo álcool que chega a me afetar também, deixando-me enjoada. Tontinha da Silva, tão desorientada que vejo à minha frente uma longa fileira de Dennis com o rosto virado para trás. Aos trancos e barrancos entro no banheiro, apoio as mãos na bancada de mármore e tento recuperar o fôlego, concentrando o olhar nos vasos de orquídeas, nos frascos de perfume e na pilha de toalhas felpudas sobre a bandeja de porcelana. Aos poucos vou me sentindo mais calma, mais lúcida, mais concentrada. Já habituada a toda essa energia que aleatoriamente encontro aonde vou, acho que não lembrava mais os efeitos devastadores que ela é capaz de produzir quando minhas defesas não estão ativadas, quando o iPod não está comigo. Mas quando a Sabine pousou a mão em mim, fiquei tão assustada com a solidão e tristeza contidas naquele toque, tive a sensação de ter levado um soco no estômago. A tia dela tá tensa, né? Sobretudo ao lembrar que a culpa de tudo isso é minha, acho que sempre ignorei a solidão da minha tia. Moramos na mesma casa, mas raramente nos vemos. Sabine passa boa parte do tempo no trabalho e eu na escola. Nas noites e nos fins de semana, se não estou trancada no quarto, estou na rua com meus amigos. Acho que algumas vezes esqueço que não sou a única pessoa abandonada no mundo. Embora tenha me recebido e tentado ajudar, a Sabine ainda se sente tão sozinha e vazia quanto no dia em que tudo aconteceu. Por outro lado, por mais que eu queira me aproximar dela ou consolá-la de alguma forma, simplesmente não consigo. Sou uma pessoa machucada demais, esquisita demais, um ET, que ouve pensamentos e conversa com mortos. Não posso correr o risco de dar bandeira ao me aproximar demais das pessoas, nem mesmo da minha tia. O melhor que tenho a fazer é terminar logo o ensino médio, ir embora para uma universidade qualquer e deixar que Sabine volte à vida normal dela. Talvez então ela possa se aproximar do tal cara que trabalha em seu prédio e que ela ainda nem conhece. O dono do rosto que vi quando a mão dela tocou meu braço. Dou uma ajeitada nos cabelos, passo mais um pouquinho de gloss e volto à mesa, determinada a me esforçar um pouco e levantar a bola da minha tia, mas sem colocar em risco meus segredos. Depois de me acomodar novamente, dou um gole rápido no refrigerante e, sorrindo, tentando ser o mais convincente possível, digo: sou ótima, juro. E dali a pouco, então, algum caso interessante no trabalho? Algum gato trabalhando por lá? Depois do jantar, fico esperando do lado de fora enquanto Sabine entra na fila para pagar o manobrista. Estou tão distraída com o drama que se desenrola à minha frente, entre a noiva e sua suposta dama de honra, que literalmente dou um pulo quando sinto alguém tocar meu braço. Oi, é você! Digo, o corpo esquentando e formigando assim que nossos olhares se cruzam. Você está linda, diz Damien, seus olhos passeando do vestido até as sandálias para depois voltar aos meus. Aos meus o quê? Não tá escrito, gente, tá escrito só os meus. Tá literalmente escrito isso. Quase não reconheci sem o capuz, ele sorri. Então, gostou do jantar? Faço que sim com a cabeça. Uma verdadeira proeza diante do estado de confusão mental em que me encontro. Vi você no corredor. Teria cumprimentado se você não tivesse com tanta pressa. Então ela realmente viu o Damien no corredor quando ela estava indo ao banheiro. Só que ela não era um Damien só, não vários. Olha só. Olho para ele, imaginando o que poderia estar fazendo sozinho num lugar como este, numa sexta-feira à noite. Estava todo de preto, blazer, camisa sem gola, jeans e botas. Uma produção talvez sofisticada demais
para alguém da sua idade, mas que nele ficava totalmente natural. Vim me encontrar com uma pessoa de fora, que está hospedada aqui, ele disse, respondendo a pergunta que nem cheguei a fazer. Ainda estou pensando no que poderia dizer quando Sabine aparece do nosso lado. E eles já estão apertando as mãos quando enfim consigo explicar. Damien é meu colega de escola. Aquele que faz minhas mãos suarem, meu coração palpitar e que não sai da minha cabeça de jeito nenhum, penso. Acabou de se mudar do novo médico, acrescento, esperando que isso baste até o carro chegar. Onde no Novo México? Pergunta Sabina. Quando vejo o sorriso estampado no rosto dela, fico pensando se minha tia também não está tomada pelo mesmo êxtase que eu. Santa Fé, ele responde sorrindo. Ah, dizem que lá é maravilhoso. Sempre tive vontade de conhecer. Sabine é advogada, trabalha pra caramba, digo olhando na direção de que o carro virá daqui a 10, 9, 8, 7. Estamos indo para casa, disse Sabine, mas se quiser uma carona, imediatamente entra em pânico, pensando em como pude não prever isso. Olho para Damien rezando para que ele recuse o convite. Obrigado, mas preciso voltar para lá, ele diz, apontando com o polegar por sobre os ombros. Meus olhos seguem na direção apontada até que param numa ruiva incrivelmente deslumbrante, usando um pretinho básico mais lindo que já vi na vida, empoleirada em sandálias de salto alto. Ela sorri para mim, mas sem qualquer entusiasmo, apenas lábios rosados que se curvam ligeiramente e olhos distantes demais para serem lírios. Mas não posso deixar de notar certa ironia na expressão dela, como se a presença de Damien a meu lado fosse algo engraçado ou, no mínimo, improvável. Olho de volta para ele, assustada ao vê-lo tão perto, seus lábios úmidos e entreabertos, a poucos centímetros dos meus. Então ele ergue a mão e, roçando de leve em minha bochecha, tira uma tulipa vermelha de trás da minha orelha. O quê? Quando dou por mim, estou sozinha novamente, e ele caminhando de volta para a ruiva. Fico ali, admirando a tulipa, acariciando as pétalas aveludadas, imaginando de onde uma flor tão linda poderia ter saído. Sobretudo levando em conta que a primeira primavera acabou faz tempo. Só mais tarde, já sozinha em meu quarto, é que me dou conta de um detalhe: a tal ruiva também não tinha aura. Eu devia estar num sono muito profundo, pois mesmo ao ouvir alguém andando pelo quarto, minha cabeça está tão cansada, tão confusa, que nem sequer abro os olhos. Riley, resmungo, é você? Ela não responde, então deduzo que minha irmã está aprontando mais uma das suas. E como estou cansado demais para brincar, pego meu travesseiro e cubro a cabeça com ele. Pouco depois, escuto mais um barulho. Olha, Riley, estou exausta, ok? Desculpa se fui ríspida com você, se a deixei irritada comigo, mas realmente não estou afim de brincadeira. Afinal de contas, são. Levanto o travesseiro e com apenas um dos olhos confirmo a hora no despertador. São 3h45. Melhor você voltar lá para onde quer que você vá. Sempre. Não, pera. Para onde quer que você sempre volte e deixar essa história para depois, certo? Pode até pegar aquele vestido que usei na formatura da oitava série, que não vou falar nada. Palavra de escoteiro. Acontece que depois de falar tudo isso, perco o sono. Então, jogo o travesseiro para o lado e, furiosa, olho para a forma embaçada que está sentada na cadeira da escrivaninha, imaginando o que haveria de tão importante assim que não podia esperar até amanhã. Já pedi desculpas, ok? Que mais que você quer que eu diga? Você pode me ver? Ela pergunta afastando-se da mesa. Claro que, de repente, fico muda. A voz não é da minha irmã. Outro fantasma no quarto dela. Eita, nós. Gabriel Coronhato, seja bem-vindo. Eu acho que. Vamos ler mais um capítulo. Só mais um. Só o capítulo 8. Chega. Cansei. Último capítulo do dia. Vejo pessoas mortas o tempo todo. Na rua, na praia, nos shoppings, nos restaurantes, nos corredores da escola, nas filas do correio, na sala de espera dos consultórios, mas nunca no do dentista. Porém, ao contrário dos fantasmas que a gente vê na televisão e no cinema, elas jamais me perturbam. Pedem minha ajuda ou vêm conversar comigo. De modo geral, não fazem mais que sorrir e assinar quando notam que estão sendo vistas, como a maioria dos vivos. Elas adoram ser vistas. Mas a voz em meu quarto definitivamente não era de um fantasma. Também não era de Riley. A voz em meu quarto era de Damien. E por isso sei que foi um sonho. E aí? Ele sorri e se senta segundos depois de o sinal tocar. Mas como a aula é do Sr. Robbins, isso é o mesmo que chegar cedo. Cumprimento-o apenas com um aceno de cabeça de um jeito displicente e neutro, como se não estivesse nem aí para ele, esperando esconder o fato de que a essa altura estou tão afim
que até ando sonhando com ele. Sua tia parece ser uma pessoa legal, ele diz, olhando para mim e batendo com a caneta na carteira, num irritante tec-tec-tec. Ela é muito legal, resmungo, furiosa com o Sr. Robbins, que não sai daquele banheiro, desejando que ele largue o maldito cantil de uísque e venha logo dar sua aula. Também não moro com a minha família, diz Damien, a voz silenciando a sala, aquietando meus pensamentos, enquanto ele gira a caneta na ponta dos dedos, para lá e para cá, sem deixá-la cair. Não digo nada, apenas ajusto o iPod no compartimento secreto do capuz, cogitando ligar a música para bloquear Damien também. Não, isso seria grosseiro demais. Fui emancipado, ele acrescenta. Sério? Pergunto, apesar de ter prometido a mim mesma limitar nossas conversas ao mínimo necessário. Só que, bem, conheci ou nunca conheci um outro emancipado e sempre achei que todos fossem pessoas tristes e solitárias, mas a julgar pelo carro que dirige, as roupas que usa e os lugares que frequenta nas noites de sexta, Demi não parece nem um pouco infeliz com sua condição. Sério, ele diz. E assim que para de falar, ouço os cochichos febrilmente trocados entre Stacia e Honor, que me chamam de esquisitona e outros qualificativos bem menos simpáticos que esse. Depois me espanto ao vê-lo arremessar a caneta para o alto, sorrindo, enquanto ela desenha uma série de oitos preguiçosos no ar, antes de aterrissar perfeitamente na ponta do dedo dele. E a sua família, onde está? Ele pergunta. Como é estranha essa alternância entre barulho e silêncio, barulho e silêncio, barulho e silêncio. Parece até uma versão nova para a dança das cadeiras, uma versão em que sempre acabo sobrando de pé. Que? Digo distraída pela caneta que agora paira entre a gente, bem como pelos comentários de Honor a respeito de minhas roupas. Quanto ao namorado dela, bem, o garoto concorda com tudo, feito um cordeirinho, mas ao mesmo tempo se pergunta por que ela, Honor, nunca se veste como eu. Minha vontade é pôr o capuz, ligar o iPod no volume máximo e dar um fim a essa história toda. Em tudo, inclusive em Damien. Principalmente em Damien. Onde sua família mora? Ele pergunta. Fecha os olhos enquanto ele fala, saboreando a delícia que são esses poucos segundos em silêncio. Depois volta a abri-los e, encarando-o, digo: estão todos mortos. Finalmente, o Sr. Robbins entra na sala. Sinto muito. Damien se senta à minha frente na mesa do almoço e eu corro os olhos pelo pátio, ansiosa para que Raven e Miles não demorem a chegar. E quando abro a bolsa com o lanche, vejo o quê? Uma tulipa, igualzinha do outro dia, espetada entre o sanduíche e o saco de batatas fritas. Não sei como ele fez isso, mas tenho certeza de que foi Damien quem a colocou ali. Na verdade, não são os truques de mágica que me incomodam, mas o jeito como ele olha para mim. Fala comigo. Aquilo me faz sentir. Sua família, eu não sabia que. Olhando para baixo, fico rodando a tampinha da garrafa de suco para lá e para cá e para lá, preferindo mil vezes que ele tivesse esquecido o assunto. Não gosto de falar disso. Sei como é perder as pessoas que a gente ama, ele sussurra, estendendo o braço por cima da mesa e colocando a mão sobre a minha. Sinto uma onda tão boa de calma, aconchego e segurança que fecho os olhos e baixo a guarda, entregando-me totalmente a esse momento de paz, feliz por ouvir o que ele diz e não o que ele pensa. Feito uma garota normal, mas com um garoto bem mais lindo que o normal. Licença, diz alguém. Abro os olhos novamente e dou de cara com a Raven, as mãos plantadas na mesa, os olhos amarelos apertados e fixos em nossas mãos. Eu não queria. Licença, eu não queria interromper. Imediatamente coloco a mão no bolso, como se estivesse fazendo algo errado, como algo que ninguém deveria ter visto. Minha vontade é explicar que aquilo não havia sido nada, que não significava nada, mas conheço minha amigo bastante para saber que seria inútil. Cadê o Miles? Falo, afinal, sem saber mais o que dizer. Raven revira os olhos e senta ao lado de Damien, a aura passando de um amarelo forte a um vermelho muito escuro em razão dos maus pensamentos. Miles está trocando torpedos com sua nova paixão da internet. Eu acho que eu não posso ler isso na Twitch, então eu vou pular o nome do carinha da internet. Vamos dizer que ele seja o 307, que é a última parte do nome dele é um número, então é o 307. Ela diz, evitando meu olhar, enquanto desembrulha seu cupcake. Em seguida, virando-se para Damien, acrescenta. Então, como foi o fim de semana de todo mundo? Mesmo sabendo que a pergunta não foi dirigida a mim, dou de ombros e fico olhando para minha amiga. Como faz todo santo dia, Raven prova o cupcake com a ponta da língua.
Nem sei por que faz isso. Nunca vi recusar um único cupcake desde que a conheço. Mas quando volto a olhar para Damien, fico chocada ao vê-lo sacudindo os ombros também. Pelo que vi na sexta-feira, imaginei que o fim de semana dele havia sido infinitamente melhor que o meu. Bem, como vocês podem imaginar, minha noite de sexta foi um fracasso. Ótimo, diz ironicamente. Passei a maior parte do tempo limpando o vômito do Austin, já que a empregada tinha ido para Las Vegas e meus pais não se deram ao trabalho de voltar de sei lá onde eles estavam. O sábado, em compensação, foi sensacional. Tipo, o melhor da minha vida. Teria chamado vocês, claro, mas foi tudo de última hora. Só então ela me dirigiu o olhar. Aonde você foi, afinal? Pergunto como quem não quer nada, embora tenha acabado de ver um lugar escuro de péssima energia. Uma boate muito irada a que uma garota do meu grupo me levou. Qual grupo? Tomo um gole de água. Sábado é dia dos codependentes, ela responde sorrindo. Bem, essa tal garota, a Evangeline, ela é hardcore total, do tipo que eles chamam de doadora. Quem chama o quê de doadora? Pergunta Miles, deixando seu sidekick sobre a mesa e sentando-se ao meu lado. Os codependentes, respondo, colocando a par. Raven revira os olhos e diz: Eles não, garota, os vampiros. Doador é qualquer um que deixe outros vampiros se alimentarem dele, chupar o sangue, sabe? Essas coisas. Mas eu sou o que eles chamam de cachorrinho, porque só fico por perto deles, não deixo ninguém se alimentar de mim. Pelo menos ainda não, ela ri. Por perto de quem? Pergunta Miles, levantando o sidekick e conferindo as mensagens. Dos vampiros? Poxa, cara, se liga. Então, essa codependente doadora, a tal da Evangeline, aliás, esse é só o nome de vampiro dela, não é o nome real. As pessoas têm um nome de vampiro? Intervém Miles outra vez, deixando o telefone na mesa, agora num lugar onde possa vigiá-lo. Pode crer. Raven faz que sim com a cabeça, empurrando o glacê do cupcake e lambendo a ponta do dedo. É como um nome de stripper. Não, isso é uma pergunta. É como o nome de stripper? Tipo, o nome de seu primeiro animalzinho de estimação, mas o nome de solteira da sua mãe? Porque aí meu nome seria Princesa Slavin. Uau, abalei. Ele desanda a rir. Rave suspira em busca de paciência. Ai, não é nada disso, garoto. Nome de vampiro é assunto sério pra caramba. Aliás, ao contrário da maioria, nem preciso trocar o meu, porque Raven já é nome de vampiro. Orgânico, 100% natural, sem aditivos ou conservantes. Ela ri. Falei pra você que eu era uma princesa das trevas, não falei? Bem, voltando, a gente foi pra essa boate ultra descolada em algum lugar de Los Angeles chamada Nocturnal. Ou qualquer nome parecido. Nocturne, corrige Damien, encarando Raven dando um gole em sua bebida. Ela larga o cupcake e começa a aplaudir. Muito bem! Finalmente alguém que sabe das paradas nessa mesa. E por acaso você encontrou algum imortal por lá? Ele pergunta ainda com os olhos fixos nela. Milhares, o lugar estava lotado. Tinha até uma área VIP reservada só para bruxos. Claro que dei um jeito de entrar, né? Tomei todas no bar de sangue. Ninguém pediu sua carteira de identidade? Pergunta Miles digitando algo no telefone, participando de duas conversas ao mesmo tempo. Pode rir o quanto quiser, porque me diverti muito, mesmo depois de a Evangeline ter me dispensado para se embolar com um cara lá, porque acabei conhecendo outra garota mais irada ainda, que, aliás, acabou de se mudar para cá também. É bem provável que a gente comece a andar juntas. Mentira! Exclama Miles, fingindo espanto. Você está dispensando a gente? Raven revira os olhos. Não amole, garoto. Só sei de uma coisa. Meu sábado foi muito melhor que o de vocês. Talvez não o seu, Damien, porque você é um cara antenado, sabe das tendências, ao contrário desses dois manés aí. Ela diz apontando para mim e Miles. Então, como foi o jogo? Dou uma cotovelada em Miles para que ele deixe de lado o cybernamorado e preste atenção exclusivamente em nós. Sei lá, só sei que tinha muita gente torcendo, um time que ganhou e um outro que perdeu. Quanto a mim, passei a maior parte do tempo no banheiro teclando com esse carinha aqui, que aparentemente é um mentiroso de marca maior. Balançando a cabeça, ele nos mostra o visor do telefone. Olhem só para isso! Ele diz, fincando o indicador no aparelho. Passei o fim de semana inteiro pedindo uma foto dele, porque jamais vou me encontrar com ninguém sem ter visto antes, né? E é isso que o que o desgraçado manda? Estúpido exibido. Dou uma olhada rápida na tal foto e não entendo o porquê de tanta revolta. Como você sabe que esse aí não é ele? Pergunto.
Mas é Damien quem responde, porque esse aí sou eu. Eita, o cara roubou a foto do Damien e postou assim, mandou como se fosse ele, e o Damien reconheceu o próprio corpo na foto, porque aparentemente a foto deve ser só de um corpo, né? E esse foi o fim do capítulo 8, e vamos deixar o capítulo 9 para provavelmente quinta-feira, porque amanhã eu não sei se eu vou conseguir abrir a live, porque eu não vou estar em casa nesse horário. Dependendo da hora que eu chegar, talvez eu ainda abra, mas talvez não. Então é isso, gente. Até mais. Se vocês estiverem curtindo, deixa o sub aí, o like. Só o like já ajuda. Não tem como dar sub ainda, porque eu não sou afiliada da Twitch, mas deixa o like aí, vem comentar com a gente, dá sugestão de livro. Por enquanto ainda não dá pra mim trazer jogos pra gente jogar, mas quando der, pode ter certeza que a gente vai fazer alguma coisa mais divertida do que ficar só lendo. Isso aí, Ana. Segue a gente aí. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau.